Então, bora falar de CPI? Apesar do pedido da defesa de Gonçalves Dias, o ex-ministro do GSI, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, manteve a obrigação de Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, depor na CPI do MST na Câmara dos Deputados. Mas ele garantiu o direito ao silêncio em caso de perguntas que possam incriminá-lo. O ex-ministro foi convocado porque até março deste ano a ABIN estava subordinada ao GSI e repassava informações para a presidência da República. Para repercutir quais serão os próximos passos da comissão, o CNN Dois Lados recebe agora os deputados federais Ricardo Salles, do PL, e Talíria Petroni, do PSOL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Bom dia, Basília. Eu vou começar. Talíria, seja super bem-vinda aqui ao nosso CNN Dois Lados. Ricardo Salles, que já é muito bem recebido aqui pela casa em outros debates. Vou começar com o senhor, como integrante dessa CPI do MST, saber, vai ser um tipo de test drive o depoimento de Gonçalves Dias, um test drive da CPMI do 8 de janeiro? Bom dia, Basília, Talíria. Eu acho que é uma oportunidade dele colocar a sua visão sobre esse assunto de invasão de propriedades no Brasil e contar também como foi a atuação dele à frente da ABIN nesses 3 primeiros meses em que houve uma grande intensidade de invasões. Nós não estamos fazendo nenhum paralelismo com a CPMI do 8 de janeiro, não tem absolutamente nenhuma relação um assunto com o outro. Ao contrário. Nós queremos que ele vá falar justamente sobre a maneira que o governo encarou ao longo desses 3 primeiros meses, um aumento substancial das invasões, que medidas foram tomadas, que relatórios foram produzidos e a quem foram encaminhados esses relatórios. É importante lembrar o seguinte, a ABIN, desde 2009, ela monitora esses movimentos de invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado, furto, extorsão, enfim, essas práticas criminosas que esses grupos têm perpetrado, faziam muito isso antes do governo do presidente Bolsonaro, praticamente zerou ao longo dos 4 anos do presidente Bolsonaro e retomou com muita força neste ano de 2023. Então é preciso encontrar onde é que estão os incentivos negativos que esse pessoal tem, justamente para diminuir essa insegurança no campo. E a ABIN, como eu disse, tem historicamente, já há mais de 10 anos, um papel importante em prover informações a todas as secretarias de Estado de Segurança Pública. Obrigada. Deputada Talíria Petroni, a ida do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, à CPI do MST, é um test drive para a CPMI do 8 de janeiro? Opa, tem um cachorro. Tem um cachorro participando aqui do Dois Lados enquanto a gente está conversando. É o meu Doberman. Bom dia, Basília, bom dia, Ricardo Salles. Primeiro, eu acho que é importante dizer do quanto a própria justificativa da convocação de Gonçalves Dias é absurda. Você querer um depoimento por parte de uma pessoa que representa a ABIN para criminalizar um movimento social, para apresentar dados, muitos deles inclusive sigilosos, de monitoramento de movimento social, isso rompe com uma ideia da livre manifestação, rompe com a ideia de que movimentos sociais são parte da democracia brasileira, estruturam o próprio Estado brasileiro. Quando, por exemplo, as ocupações de terra acontecem, elas são para pressionar o Estado, para que o Estado incida sobre o que é a desigualdade de terra no Brasil, que é a concentração fundiária brasileira. Então, me permita discordar, senhor relator Ricardo Salles, mas por trás dessa justificativa que está apresentada, inclusive, no requerimento de convocação de Gonçalves Dias, tem uma intenção de invisibilizar, sim, o que é a necessária denúncia, aí sim, de invasão que ocorreu no 8 de janeiro nos 3 poderes. A gente tem notícias que são gravíssimas de financiamento do agro, de setores do agro, do que foi tentativa de golpe em 8 de janeiro e antes ainda. Aliás, há relatórios da própria ABIN que mostram o cruzamento de dados, são cruzamentos que mostram não só
uma tentativa de financiar a invasão da Praça dos Três Poderes e outros ataques à democracia ao longo do governo Bolsonaro, como no 7 de setembro, anterior à eleição. Esses mesmos grupos são grupos que, por exemplo, estão financiando com mais de 100 mil reais, financiaram com mais de 100 mil reais o Bolsonaro. Então, no nosso ponto de vista, a gente precisa colocar os pingos nos is. Então, para que a gente traz o Gonçalves Dias para usar informações sigilosas, inclusive, para criminalizar o movimento social? Então, isso mostra um pouco, desde a origem, o que é o papel dessa CPI, que não tem fato definido, objeto definido e que, infelizmente, está a serviço da criminalização de movimentos sociais. Deputado Salles, o senhor que está desde o início no coração dessa CPI do MST, o senhor foi um dos autores, né, do requerimento para abertura da comissão. De que forma o senhor acha que o Gabinete de Segurança Institucional pode ter cooperado com o avanço das invasões, ocupações de terras durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Porque, veja, era um ministro, né, alguém do primeiro escalão de governo de Lula, que estava com informações sigilosas, sensíveis, importantes nas mãos, que vão desde um 8 de janeiro às invasões no campo. Eu queria que o senhor, então, explicasse, até para justificar a ida do ex-ministro à CPI, como o GSI pode ter colaborado com essas invasões no campo ou deixado de agir para que as invasões ocorressem. Ora, Basília, o histórico do G. Dias não o ajuda, né? Ficou claro com aquelas imagens que apareceram logo depois da invasão do 8 de janeiro, a qual, inclusive, nós somos contra. Ninguém aqui está defendendo invasão de prédio público, ao contrário dos partidos de esquerda que defendem a invasão de propriedade, a depredação, o que o Zé Rainha fez, que é extorsão, roubo, furto e assim vai. Nós não defendemos. Quem cometeu coisa errada, quem cometeu crime tem que ser punido. Não pode ser uma punição generalizada, como nós estávamos vendo. Tem que identificar, descrever a conduta e assim agir. O G. Dias tem um mau histórico. Nós vimos a má postura dele no 8 de janeiro, aquelas imagens são estarrecedoras, inclusive imagens que foram divulgadas aqui pela CNN em primeira mão. E mais, logo a seguir a essas imagens terem sido divulgadas, também ficou claro que ele recebeu aviso dos seus subordinados do Sistema de Informações Brasileiras e não tomou providências. Não tomou providências avisando as autoridades, não tomou providências convocando o batalhão da Guarda, chamando a Guarda... a Força Nacional, enfim, não tomou providências. Essas providências também não foram tomadas por outras autoridades, mas ele certamente não as tomou. Bom, trazendo esse mesmo raciocínio e essa maneira de se comportar do G. Dias para o caso das invasões de propriedade, tudo leva a crer, e esta será a oportunidade dele se defender dessa presunção, de que ele agiu da mesma forma. Até porque o governo a que ele servia é um governo que é favorável a invasões de propriedade. É um governo que desrespeita o direito de propriedade. É um governo que vai contra diversos mecanismos de repressão de crimes, como furto, extorsão, chantagem, né? Tudo aquilo que se viu em várias ocupações, várias invasões Brasil afora. Não se trata aqui de criminalizar movimentos social, não é verdade. Aqui nós estamos criminalizando condutas criminosas. Aquilo que for mera defesa de princípios, dentro da lei, sem desrespeitar o marco legal, sobretudo a legislação penal, não será criminalizado. Agora, aquilo que é crime, conforme o Código Penal, não deixa de ser crime porque a bandeira que está lá é vermelha. E pior, o G. Dias, estando à frente de um órgão que historicamente tinha essas informações, das duas uma, ou o sistema não produziu as informações, o que nos parece que não é verdade, ou o que parece ser verdade, até porque tem um precedente do G. Dias nesse sentido, ele recebeu as informações e não tomou as devidas providências. Não tomou por desídia, não tomou por incompetência, ou não tomou porque havia uma orientação política deste governo para que não se tomassem as providências, não se informassem previamente ou posteriormente às autoridades de segurança pública nos referidos estados onde essas ocupações estavam acontecendo, onde essas invasões estavam acontecendo. Portanto,
ele, tendo informação dos crimes, tinha que ter tomado as medidas, tanto prévia quanto a posteriori. Não tendo tomada, ele prevaricou. Agora, ele tem a oportunidade de esclarecer isso, ele terá essa oportunidade. Esta é uma grande oportunidade para ele dizer efetivamente que informações tinha e o que fez com elas. Deputada Talíria, ir a uma CPI na condição, ainda mais de uma pessoa que aparece no centro de uma outra investigação tão tumultuada, tão chamativa como a do 8 de janeiro, ir a uma CPI, qualquer CPI, é ficar exposto em praça pública. E será a vez de Gonçalves Dias, já que o Supremo Tribunal Federal determinou que sim, ele vá. Qual é a estratégia, o pouco que a senhora pode nos contar, do seu campo político para, ali, na hora, fazer perguntas que possam transformar a ida de Gonçalves Dias à CPI do MST um verdadeiro tiro no pé para a oposição? Vocês estarão ali, cara a cara, como uma pessoa da confiança do presidente Lula, que esteve à frente do Gabinete de Segurança Institucional, uma pasta que funciona dentro do Palácio do Planalto, alguém importante e que lidou com informações sobre as invasões de terras também. Como que o campo governista vai lidar com a presença deste personagem, Gonçalves Dias, frente a frente ali na CPI do MST? Olha, Basília, no meu ponto de vista, cada vez mais explícito que a CPI do MST foi um tiro no pé. E, sem dúvida, a próxima sessão vai evidenciar isso da mesma forma. O relator Ricardo Salles, ele mesmo confessa que, no fundo, o foco é a CPI do 8 de janeiro. E para nós, que representamos a base governista, é de nosso interesse desvendar tudo o que ocorreu naquele ataque duríssimo à democracia brasileira, que a gente não viu nem na ditadura civil imperial militar. É interesse do governo, porque, na verdade, quem financiou a tentativa de golpe em 8 de janeiro foram aqueles apoiadores de Ricardo Salles e de Bolsonaro, de um campo político que ele representa, seja ideológico de extrema-direita, seja de parte do agro. É inadmissível, inclusive, comparar o que é a invasão da Praça dos Três Poderes, aquele episódio que envergonhou o Brasil perante toda a comunidade internacional, que chocou. Eu estava, Basília, no dia em que, vendo a notícia, entrando em trabalho de parto. A gente sabe que o trabalho de parto ele é muito hormonal, né? E olha, meu trabalho de parto ele parou, porque foi chocante. Eu só consegui parir no dia seguinte. Estou falando isso porque isso envergonhou o Brasil e isso mostrou a fragilidade da democracia brasileira. E quem financiou esse episódio foram setores do agronegócio. Estamos falando do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Estamos falando de setores como o prefeito, que tinha mais de 500 mil em dinheiro na mão para financiar a tentativa de golpe. Estamos falando desse movimento que, em TV aberta, por seus representantes, disse que questionou o sistema eleitoral brasileiro. Então, comparar esse movimento com ocupação de terra, e aí não é invasão, quando a gente fala de invasão, para se apropriar para fins privados, aí sim isso não está garantido, não está tendo o seu respaldo constitucional, mas a liberdade de organização ela é garantida pela Constituição. A nossa Constituição fala sim de propriedade privada, mas a propriedade privada tem que tem que ser terra produtiva, a propriedade privada tem que ter fins coletivos, a função social da terra está prevista na Constituição. Então, há inclusive jurisprudência... Estamos falando de STF, do CNJ, que justificam e possibilitam legalmente a ocupação de terra. A reforma agrária está prevista na Constituição. Então, fazer uma comparação de um movimento que quer pressionar o Estado brasileiro para incidir sobre a desigualdade de acesso à terra no Brasil, estamos falando de democratização do acesso à terra. A reforma agrária é a mãe de todas as reformas brasileiras. Você pega hoje os dados... que infelizmente reproduzem um Brasil que nunca resolveu a questão da terra. A gente tem 1% de proprietários que são donos de quase metade do território brasileiro. Vamos falar de invasão? Já para passar a palavra para a gente trocar. Vamos falar então de pulverização aérea de agrotóxicos em áreas que inclusive extrapolam a propriedade pulverizada. Isso é invasão em terras indígenas, quilombolas. Vamos falar de invasão
Ricardo Salles. Vamos falar então das terras sobrepostas. Hoje você tem terras privadas autodeclaradas que são maiores do que o território brasileiro. O que é isso, se não invasão de terras indígenas, inclusive em terras indígenas homologadas? Teve um último relatório que mostrou que, inclusive, são políticos donos dessas terras. E se a gente quiser falar de crime também, na próxima troca aqui eu posso falar dos crimes dos quais o relator Ricardo Salles, deputado federal, é acusado. A gente já chegou ao fim do CNN Dois Lados, mas como teve uma menção da deputada Thalíria e o deputado Salles chamando para o debate, eu vou dar 20 segundos de fala final aos dois lados. Por favor, respeitem esse período para a gente encerrar aqui o nosso CNN Dois Lados de hoje. Deputado Salles. Olha, mais uma vez se repete aqui o comportamento da deputada Thalíria, que é adotado na comissão. Ao invés de tratar do assunto no mérito, desvia para o assunto de 8 de janeiro. Que também, repito aqui, ao contrário dela que defende o indefensável, eu não defendo. Quem cometeu coisa errada tem que ser punido. Mas ela não tem argumentos, não consegue defender um único item com racionalidade, com bom senso, com mérito, com equilíbrio. É só ataque, ataque, ataque e depois se vitimiza dizendo que ficou impressionado e tudo mais. Veja só, há problemas e esses problemas precisam ser apontados e resolvidos. Deputada Thalíria. Bem, senhor Ricardo Salles, falsificar mapas para violar o meio ambiente, tentar legalizar exportação de madeira ilegal, encontrar com garimpeiros ilegais, após inclusive um ataque a helicópteros que faziam uma operação contra o garimpo ilegal, dizer que vai passar boiada na maior crise sanitária que as gerações vivas já experimentaram. O senhor ouve isso rindo, foram quase 1 milhão de mortos no Brasil. Parte desses mortos tem responsabilidade do seu governo. O senhor disse naquele momento em que as famílias sofriam a morte dos seus, que ia passar boiada. Assim, sinceramente, senhor Ricardo Salles, eu não tenho outra palavra para dizer, senão o senhor é que tem que ser investigado, seguir sendo investigado pela quantidade de crimes que o senhor carrega nas costas. Colocar um ponto final aqui no CNN Dois Lados de hoje. Eu agradeço a participação dos senhores, toda a disponibilidade em tratar destes assuntos que são espinhosos, tem aí as questões políticas, né, de embate entre os senhores, mas o assunto é bem importante. A gente vai ter um ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional frente a frente ali com o parlamento, seja mais oposicionista ou governista, ele vai ter que responder a uma série de perguntas. Bom, conversamos hoje com os deputados federais, Ricardo Salles, do PL, muito obrigada pela sua presença nos estúdios da CNN em São Paulo, e Thalíria Petroni, do PSOL, mais uma vez, obrigada, deputada, até mais.